Vamos conversar sobre a ilusão do controle. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao podcast Escreva Sua História. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto a gente se ilude achando que a gente tem controle sobre as coisas. E, como sempre, a gente está aqui para que tu seja protagonista da tua história. Cada dia um pouquinho mais protagonista da tua história. Olha só, a gente tem essa mania de achar que a gente controla o mundo em redor. E por um lado isso é importante, porque o ser humano ele precisa de um certo nível de controle para ter segurança. Isso faz parte de quem a gente é. E muitas vezes a gente esquece de valorizar que sim, a gente precisa saber onde a gente está pisando, a gente precisa ter algum nível de controle. Isso nos traz uma certa paz enquanto seres humanos que a gente é. O problema é que na ilusão de ter controle, porque a gente acha que a gente domina e controla tudo que está em volta. E quando a gente não tem esse controle, a gente fica meio perdido às vezes. Sabe aquela história de fluir com a vida, seguir o fluxo? É bem difícil tu achar alguém que consegue fazer isso bem de boas mesmo. Falando bem franco contigo. Normalmente as pessoas tentam controlar o máximo possível. Ah, mas isso quer dizer então que eu não posso controlar as coisas, que eu tenho que abrir mão do controle e seguir a vida e deixar a vida me levar? Não. Não, pequeno gafanhoto. Isso quer dizer que tu vai controlar as coisas que tu pode controlar. E é aí que está a questão da ilusão do controle. Tem coisas que estão sob teu controle, como tu organiza a tua casa, os teus planejamentos, tudo que está na tua mão tu pode controlar. Aquilo que não está sob o teu controle, mas tu acredita que por algum milagre tu tem esse controle, é uma tentativa vã de se sentir mais seguro. E na verdade isso pode te deixar mais ansioso, pode desenvolver uma síndrome do pânico, porque muita gente tem muita ansiedade generalizada, elas queriam ter controle para não se sentir inseguras. Então é por isso que tem essa ansiedade de ficar olhando o que acontece em volta. Eu estou simplificando, por favor, né? E aí, quando tu acha que tu tem que controlar tudo, dá um desgaste absurdo, porque tu faz coisas além do que tu precisa fazer. Tu tenta controlar coisas que não são da tua obrigação controlar. Quem já não fez mais do que deveria no seu trabalho e tentou interferir no trabalho dos outros, quando na verdade estava se iludindo, dizendo que estava sendo proativo, mas na verdade estava se metendo porque queria que tudo saísse do jeito que queria. E nessa hora tu acaba ganhando inimizades, porque tu acaba atrapalhando o que os outros têm para fazer, porque tu quer tudo do teu jeito. Ah, esqueci de falar. Quem tem essa ilusão de controle acha que tá fazendo tudo da melhor maneira, mas na verdade é super controlador, mas super controlador ao extremo. Ou como diriam os paulistas, né? Super controlador, né? Tá, hoje eu tô mais brincalhão, né? Mas esse é o detalhe. Por que tu não pode abrir mão e aceitar que tem coisas que tu não controla? Pensa comigo, quantas vezes tu te magoou porque a solução, o resultado que tu queria não era aquele resultado que aconteceu. Nessa hora, tem uma coisa. Não acontecer o que tu esperava, tudo bem, é chato, é ruim, tá, vai ficar chateado, vai. Mas tem gente que parece que o mundo acabou. Por quê? Porque essa pessoa perdeu o controle do que estava acontecendo. Essa pessoa queria que o mundo funcionasse da maneira dela e quando não funciona, ela pira na batatinha. E é isso que eu estou te propondo. Começa a olhar para as coisas que tu pode controlar e para as coisas que tu não controla. E aceita que tu não controla o universo. Eu sei que quando eu falo assim pode parecer, ah não, mas eu não. Mas é porque eu exagero um pouquinho nessas horas para que fique muito claro para ti e para que fique uma situação bem escancarada. Outro dia eu estava atendendo e a pessoa me disse, não, eu não faço isso.
10 minutos depois, conversando, a pessoa diz, porque eu sempre faço isso, né? Eu, tá, mas tu acabou de dizer que tu não fazia. Ela, pois é, né? Eu me contradisse. Porque ninguém quer admitir que não é perfeito e que o mundo não é orquestrado por si. Mas não tem problema. Tu só tem que controlar aquilo que é necessário que tu controle. E o resto, tu te adapta. Porque quando tu não exige que tudo seja no teu resultado, que tu tenha total controle de tudo que vai acontecer, às vezes as coisas acontecem melhor do que tu imaginava. E aí tu pode se adaptar, aceitar aquele resultado melhor e usar ele para o teu bem. Mas quando tu quer o controle a todo pano, se não é o teu resultado, tá errado. E aí tu trava. Me conta, acontece isso contigo? Então tá, um excelente dia e até amanhã.